Olá! Uma vez mais, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e muita paz para você, seus familiares, muita saúde, que Jesus esteja em seu lar. Falando sobre Chico Xavier, sempre falando sobre Espiritismo, falando sobre Evangelho, falando sobre Jesus. Porque falar sobre Chico Xavier é falar sobre Jesus Cristo, é falar sobre Allan Kardec, é falar sobre Espiritismo, no que o Espiritismo tem de mais puro, no que o Espiritismo tem de mais autêntico. Temos aqui do livro do Sr. Romeu Grise e do amigo Gerson Sestini, Inesquecível Chico, editado pelo GEM, Grupo Espírita Emanuel. E por falar a respeito do editor do livro, nós gostaríamos aqui de fazer uma observação. Nós temos lido na internet, ou mesmo em alguma publicação espírita, temos lido muitos textos espíritas, mas que não citam a fonte. Um texto cuja fonte não é citada não merece crédito. Um texto qualquer, uma frase qualquer, um texto mais breve ou mais longo, cuja fonte não é citada, não merece crédito. Nós aprendemos que todo texto citado, ele, além de ir entre aspas, ele precisa fazer uma referência à fonte, do qual ele foi extraído. O nome do livro, o título do livro, o autor do livro, a editora, o nome da editora e, se possível, até o endereço da editora, porque pode ser que alguém se interesse em adquirir o livro. Agora, nós vemos um punhado de coisa aí circulando na internet, atribuídas a Chico Xavier e que não são de Chico Xavier. Nós temos lido aí muita coisa na internet, atribuída a Chico Xavier, ou atribuída a André Luiz, ou atribuída a Emmanuel, ao Dr. Bezerra de Menezes. Temos lido muita coisa aí atribuída a autores que, na verdade, não são os seus autores. Então, um texto qualquer que não tem lá uma indicação, uma citação da fonte, não merece crédito. Mesmo se esse texto for extraído de um Novo Testamento ou dos 4 Evangelhos, nós precisamos de colocar lá. Extraído do Evangelho, por exemplo, extraído do Evangelho de Mateus ou de São Mateus, capítulo tal, versículo tal. Ou extraído do Evangelho de Marcos, capítulo tal, versículo tal. Então, nós precisamos de ser fiéis à fonte, a menos que às vezes nós estejamos querendo nos apropriar de um pensamento que não é nosso. E tem muita gente assim, que quer se apropriar de ideias que não são suas, de textos que não são seus.
Por isso que nós aqui sempre mostramos o livro. Olha, Inesquecível Chico, para mostrar, não é? E dar autoridade ao que nós estamos falando aqui. De Romeu Grise e Gerson Sistini, do Grupo Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo. Gotas de Filosofia e Sabedoria, de Chico Xavier, o que foi sendo anotado. Algumas até hilárias, não é? Entre as queixas de uma irmã que insistia em realçar as amarguras da vida, Chico lhe dá esta resposta: minha filha, se a vida ficar muito doce, dá diabetes. Parece uma coisa engraçada, né? E de fato é. Mas o que ele quis dizer com isso? A vida de ninguém é muito doce, não é? A vida de todos nós todos enfrentamos sempre lutas, mágoas, amarguras, dificuldades. Então Chico, para acabar com a questão ali, ele disse a ela: minha filha, se a vida ficar muito doce, dá diabetes. Quer dizer, a pessoa também adoece, né? Depois da frustração dos espíritas que se empenharam na campanha para que o Chico ganhasse o Prêmio Nobel, alguém falou ao médium: então, Chico, não lhe concederam o Prêmio Nobel da Paz. Isso foi em 81, né? Quando o nome de Chico foi levado a Oslo, na Noruega, né? Candidato ao Prêmio Nobel da Paz, não é? Por amigos. Esse movimento ele foi, à época, encabeçado pelo Dr. Freitas Nobre, não é? Deputado federal. Então alguém comentou com Chico: Chico, não lhe concederam o Prêmio Nobel da Paz? Chico responde: meu filho, eu ganhei a paz do prêmio. Como se dissesse assim, né? Se o Nobel da Paz tivesse vindo, teria vindo com ele também muita coisa, muito problema. Nós ficamos com a paz do prêmio. Sobre a sua professora, Dona Rosária Laranjeira, não era Rosália, viu? Era mesmo Rosária. Rosária Laranjeira. Chico sempre tinha palavras elogiosas e contava certa noite aos circunstantes: na minha infância, encontrei naquela mestra uma segunda mãe. Órfão que era, tinha muito amor a ela e a tudo que dizia. Ela foi muito bondosa com Chico. Lembro-me de que antes de iniciar as aulas, sempre escrevia no quadro negro estas frases. Ela escrevia sempre no quadro negro 2 frases. A liberdade é do tamanho do dever cumprido. E a segunda frase: só muito tarde é que se vê que não se amou bastante. Eram as frases que Dona Rosária Laranjeira, segundo Chico, sempre escrevia no quadro, né? E aquilo marcou muito. Marcava muito seus alunos, as crianças. Chico ficou muito marcado, principalmente porque Dona Rosária era uma educadora. Ela era muito boa para o Chico, que ela sabia ser um menino órfão, não é? E que sofria bullying dos colegas, viu? Porque Chico sofria bullying dos colegas e às vezes não podia nem sair da sala de aula para o recreio, porque ele apanhava no recreio. Os colegas, às vezes, não da mesma sala, às vezes até de outras salas, implicavam com ele. Por que será, não é?
tantos meninos para serem implicados, eles escolhiam implicar com Chico Xavier. Olha a perseguição desde criança, né? Desde menino. O médium, numa outra situação, o médium reportava-se a uma jovem que lhe havia feito curiosa pergunta. Queria saber se um espírito elevado poderia nascer numa favela. Se um espírito elevado poderia nascer numa favela. Voltando-se aos circunstantes, Chico lhes disse: então, diante de vocês, eu indago a mim mesmo onde Jesus teria nascido. É porque, às vezes, nós somos tão preconceituosos, né? Nós somos tão preconceituosos. Uma irmã nossa tinha escrito um livro contando a história de um garoto bom, um espírito elevado, que tinha nascido numa favela. E um outro espírita criticou o livro. Mas como é que um espírito elevado pode nascer numa favela? Vejam bem, hein? Vejam bem. Como certa vez eu li uma crítica de um médico espírita de São Paulo. Ele já desencarnou. Não há necessidade de citarmos aqui o nome. Mas como o pessoal diz, não é? No privado podemos até falar. Mas esse médico espírita não aceitava que Allan Kardec pudesse ter reencarnado como Chico Xavier. E vocês sabem o que ele alegava? Ele dizia assim: como é que um europeu, um homem de olhos claros, pele clara, cabelos avermelhados, aloirados, como é que um europeu poderia reencarnar num caboclo? Chamou Chico de caboclo. Como é que um europeu poderia reencarnar num jovem analfabeto, não é? Num jovem semi-alfabetizado, não é? Porque Chico não foi além do 4º ano primário no grupo escolar São José, lá em Pedro Leopoldo. Olha, eu ouvi essa crítica, essa opinião de estarrecer de um médico espírita. Disse: como é? Não é possível que isso aconteça. Alguns dizem assim, mas Allan Kardec, ele era espírita, o fundador do espiritismo. Como é que ele pôde reencarnar como católico? Chico era católico, vivia dentro da igreja. Isso é regredir. Olha, eu vou dizer a vocês, é uma ignorância que não tem tamanho, opinião dessa, viu? Isso aí é trágico, não é? Se não fosse cômodo, seria trágico. Olha que coisa absurda, que falta de compreensão em todos os sentidos. Existem pessoas que era melhor que ficassem caladas, não abrissem a boca. Porque quando abrem a boca só dizem o que não deve. Eu já vi, já ouvi muita gente dizer, alguns espíritas falarem assim: não, como é que o fundador do espiritismo poderia reencarnar católico? Ser católico. Chico ajudava o padre na igreja, né? Ele era uma espécie de coroinha, ajudava o padre Sebastião Scarzelo a celebrar a missa, era professor de catequese dos meninos na igreja. E tem gente aí que está boiando aí, igualzinho rolha nas águas do mar, né? E não entende nada. Então, essa história aqui, ó, alguém perguntou: mas como é que um espírito elevado pode nascer numa favela, reencarnar numa favela? Chico dá a resposta:
Onde é que Jesus teria nascido? Jesus nasceu numa favela paupérrima, Belém de Judá. Belém de Judá. Nasceu numa estrebaria, entre animais, no chão, numa manjedoura. Teve como berço uma manjedoura, não é? E as pessoas fazem algumas perguntas, olha, sinceramente, não dá para entender. Numa outra época, o assunto era o momento da desencarnação. Na época, Chico recebia frequentes mensagens de jovens, geralmente vítimas de acidentes. O médium então tomou a palavra e falou: muitas vezes podemos fugir da morte. É um carro que derrapa e exclamamos: quase morri. Ou ainda depois de submetidos a uma cirurgia de alto risco, escapei da morte. Podemos inúmeras vezes fugir da morte, mas jamais fugiremos da vida. A vida é fatal. Jamais fugiremos da vida. A vida é uma fatalidade. A vida é fatal. Podemos fugir da morte, mas da vida ninguém foge, não é? Mesmo deixando o corpo, a vida prossegue, a vida continua. Aqueles que buscam suicídio, praticam o suicídio, encontram a vida do outro lado da vida, a vida mais ampla, não é? E com as consequências de seu gesto impensado. Na distribuição de gêneros alimentícios, periodicamente realizada pelo Grupo Espírita da Prece, vieram avisar o Chico sobre uma senhora que estava na fila para receber seu pacote e não precisava do donativo, pois ela possuía casa de aluguel. Olha aqui. O médium, sem se perturbar, disse à denunciante: não se preocupe, minha filha, ela está se preparando para a próxima encarnação. Olha o que ele disse. Não se preocupe, minha filha, ela está se preparando para a próxima encarnação. Agora eu vou contar uma coisa a vocês, uma coisa interessante. De fato, algumas pessoas entravam na fila lá do Chico e não precisavam tanto. Mas sabe o que elas queriam, essas pessoas queriam? Elas queriam receber nem que fosse um pedaço de pão das mãos do Chico. Eu conheci algumas pessoas assim, lá na Comunhão Espírita Cristã. Não precisavam de receber pão, não precisavam de receber o pão, mas queriam receber o pão das mãos do Chico, porque consideravam o pão abençoado. Era emocionante, era mesmo de emocionar. Algumas pessoas do grupo, algumas pessoas do nosso grupo lá na Comunhão Espírita Cristã, não é? Quando a fila estava quase acabando, uma dessas pessoas corria: eu vou entrar na fila, que eu também quero ganhar alguma coisa do Chico. Receber das mãos do Chico. Era uma coisa impressionante. Como acontecia quando o Chico, por exemplo, estava mais doente, mais idoso, já com seus quase 90 anos de idade, ele não mais conseguia psicografar. Mas aquelas mães cujos filhos haviam desencarnado continuavam entrando na fila. Não para receber mensagem, para mostrar o retrato, o retratinho do filho desencarnado para o Chico. Olha, vocês não sabem o que é isto. Hoje, quem critica Chico Xavier, olha, eu acho que quem critica Xavier está precisando tem um remédio aí moderno agora que chama Depakote.
Chico está precisando tomar de pacote. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, aquelas senhoras entravam na fila do Chico, mostrava o retratinho do filho para o Chico pegava o retratinho, aquele retrato, beijava a figura do filho ou da filha que havia partido, ou do irmão, do pai, da mãe que havia partido, e devolvia a pessoa apertava de encontro ao peito, se emocionava, chorava, apertava aquela fotografia de encontro ao peito e se afastava. Era a mensagem. Era a mensagem. Não precisava de uma mensagem mais psicografada. Bastava apenas ali, a presença de Chico, ali, estar com Chico Xavier. Não é? Às vezes Chico não estava podendo nem falar. Ele estava sem forças para falar, mas ele olhava, sorria, beijava a mão da pessoa. Olha, nos últimos anos, o Chico não tinha força para levantar o braço, para cumprimentar. Tinha alguém que ficava ao lado dele segurando o braço assim, ó. Ficava segurando o braço dele assim, ó, o tempo todo. Vocês não sabem disto, muita gente não sabe disto. Os espíritas novos não sabem disto, mas era assim. Ficava alguém sentado ao lado do Chico, segurando o braço dele, a pedido dele. Segura meu braço, porque senão o braço caía. Segurava o braço para que ele pudesse cumprimentar, pelo menos apertar a mão daquelas pessoas que passavam por ele. Era Chico Xavier. Foi este apóstolo que deixou para nós aí tanta luz, não é? E hoje, às vezes, a gente percebe aí algum espírita, não é? Até titulado, não é? Até titulado e tal, com alguma cultura, falando. Vai pegar uma vassoura, vai varrer o chão, que ganha mais, como diz o doutor Inácio Ferreira. Alguns pensamentos rápidos de Chico Xavier, já que o nosso programa já está quase caminhando para o seu término. Alguns pensamentos rápidos. Chico dizia: a aceitação é a chave através da qual acharemos forças para suportarmos as provações. Aceitação é a chave através da qual acharemos forças para suportarmos as provações. E em seguida ele disse: se Moisés, nos dias atuais, recebesse a tábua das leis, acrescentaria mais um mandamento: tende paciência. Chico era engraçado, né? Se Moisés recebesse as tábuas da lei, a tábua das leis, né? Acrescentaria um mandamento nos dias atuais: tende paciência. Bem, o nosso programa chegou ao seu término. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.